Que a paz de Cristo esteja em seu coração. O assunto que vamos tratar nesse momento é sobre interpretação correta. Antes de examinarmos na Bíblia para aprendermos o que ela realmente ensina sobre Deus, quero deixar bem claro que para estudarmos as Sagradas Escrituras com fidelidade, precisamos de uma interpretação correta. Hermenêutica é a palavra que os teólogos utilizam para descrever o estudo dos princípios da interpretação bíblica. No livro de introdução à interpretação bíblica, são fornecidas várias regras básicas e valiosas que os estudantes da Bíblia deveriam ter em suas mentes ao estudarem o texto sagrado. Em primeiro lugar, os autores advertem que não encontramos lugar para uma teologia autoestruturada que promove uma agenda que procure servir aos seus próprios fins. Isso é exatamente o que muitos fizeram e estão fazendo. Ao ouvir e ler os materiais de alguns mestres contemporâneos, podemos ver que eles, com uma frequência enorme, violam os princípios básicos da hermenêutica para dar apoio àquilo que eles querem dizer. Os autores do livro Introdução à Interpretação Bíblica enfatizam que, para sermos corretos em nossas doutrinas, devemos seguir uma exegese correta dos textos apropriados. Por exemplo, se os teólogos desejarem formular uma teologia da fé, eles devem investigar todas as passagens da Bíblia que falam a respeito desse assunto. Em segundo lugar, a chave que os eruditos utilizam a fim de compreender a Bíblia é: a teologia deve fundamentar-se no ensino total da Bíblia, e não em textos isolados ou selecionados. Não podemos desenvolver uma exposição fiel de determinada doutrina se negarmos ou não levarmos em conta os textos que conflitam com a nossa teoria preferida. Se Deus é o autor da Bíblia, no seu todo, e se as partes da Bíblia não se contradizem entre si, então uma declaração teológica válida sobre um assunto qualquer deve levar em conta tudo o que Deus falou a respeito do tema. A palavra de Deus, não a nossa própria palavra. Como terceira regra de interpretação bíblica é que uma teologia legítima considera e expressa as próprias ênfases da Bíblia. Os teólogos devem procurar dominar os temas principais da Bíblia, a fim de procurar descrever o que a Bíblia registra como mais importante em suas teologias. A teologia deve captar os princípios e aquilo que é a preocupação de Deus nas Escrituras, em lugar de ser apenas um espelho a refletir as agendas e prioridades contemporâneas. Partindo do dever de buscarmos com fidelidade uma interpretação dos textos bíblicos, precisamos ter em mente que, para entendermos corretamente tudo aquilo que os servos de Deus do Antigo Testamento escreveram, e aquilo que Jesus e seus primeiros discípulos queriam dizer quando falavam, teremos de compreender suas declarações dentro dos padrões e categorias de pensamentos judaicos. Visto que eram todos judeus, pensavam e falavam como judeus. Não o fazendo seria conferir o nosso significado estrangeiro às suas afirmações e atos, ao invés de extrair deles o significado que desejavam nos passar. Faríamos exegeses, interpretação pessoal de um texto, especialmente da Bíblia, usando suas próprias ideias. Em vez de exegeses, o estudo da interpretação gramatical e sistemática das Escrituras Sagradas. O que é preciso ter em mente que Jesus era judeu e seus amigos íntimos e discípulos também pensavam como judeus fiéis. Foi como judeu que interpretaram Jesus. Os cristãos que percorreram um itinerário de busca de interpretações das palavras e dos atos de Jesus e dos seus primeiros seguidores que diferem dos critérios judaicos, obviamente se afastaram de Jesus e dos fundamentos do cristianismo. Claro, houve discussões entre os próprios judeus a respeito do significado correto de muitas coisas. Mas todas essas discussões ocorreram dentro de uma estrutura de significado que era aceita, pois acabavam por compreender pela iluminação do Espírito Santo. Foi dentro dessa ampla estrutura de significado que Jesus e os seus discípulos pensavam e agiam. Por conseguinte, essa é também a estrutura em cujo interior os seguidores subsequentes de Jesus deverão primeiro compreender Jesus e seus discípulos, para entenderem corretamente a sua mensagem. Porém, pode alguém dizer:
Claro, modos de pensar que não sejam judeus podem ser de grande valia e deve-se encorajar os cristãos a escolherem tudo o que tenha valor. Esses modos de pensar, contudo, não terão valia para se entender aquilo que Jesus e seus primeiros discípulos disseram e fizeram. Na verdade, podem ser extremamente enganadores e até constituir obstáculo de base para a boa nova, o Evangelho de Jesus e seus primeiros discípulos, se forem usados para esse fim. Esse princípio, para o entendimento do critério, parece bastante direito e simples. Mas o alcance desse princípio depende da percepção de que todas as afirmações a respeito do significado de alguma coisa são conexas. Vale dizer, só são corretamente entendidas quando vistas em relação às pessoas que as fizeram, aos contextos nos quais foram feitas, aos padrões de pensamento e de discurso que usaram. Essa percepção é requisito padrão para o estudioso ocidental contemporâneo, pós-historicismo, sociologia do conhecimento e análise linguística. Mas não era assim no passado. O princípio para se entender o Evangelho racionalmente, isto é, dentro da estrutura judaica do conhecimento, adotada por Jesus e seus primeiros seguidores, por mais simples e óbvio que hoje possa parecer para muitos, provocará em muitos casos a análise radical do ensinamento cristão em muitos pontos e principalmente no que se refere à divindade de Jesus, a fim de fazê-lo coincidir com o pensamento de Jesus e seus primeiros discípulos, os fundadores do cristianismo, para fazê-lo coincidir com o modo judaico de entender fatos, revelações e manifestações de Deus. Portanto, como já foi dito, Jesus e seus seguidores eram judeus, pensavam e falavam como judeus. E também cabe lembrar que não foram os judeus, e sim os gregos que desenvolveram a estrutura ontológica do pensamento, a filosofia. Despejar significado ontológico na linguagem judaica, não ontológica de Jesus e de seus primeiros discípulos judeus, é mais uma vez entrar não na exegese, mas na eisegesis. Mergulhemos agora com uma mentalidade judaica, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus nas Sagradas Escrituras, em busca do que a Bíblia realmente nos ensina a respeito de Deus, a divindade de Jesus, deixando de lado todos os ensinamentos ontológicos e filosóficos que se infiltraram no cristianismo muito tempo depois do tempo dos apóstolos. Pois bem, terminamos aqui esse assunto. Não esqueça de curtir, compartilhar e convidar outras pessoas para se inscreverem no canal Monoteísta, para que possam também seguir e prosseguir no conhecimento de Deus. Deus abençoe. Até o próximo assunto.